Efésios 1, verso número 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Ó Deus, muito obrigado por hoje, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa ministrar de maneira grandiosa no nosso coração. Que o Senhor possa ministrar conosco. Que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa ser manifesto diante de nós. Que nós possamos hoje, de fato, entendermos algumas coisas para a honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Quem estudou aqui, diga amém. Abençoou, presente, passado ou futuro? Tá, vou repetir. Meu sangue, Jesus, Jesus, Jesus. Tá, eu sei que de manhã tem perguntas que ficam mais difíceis. Eu imagino que o cérebro vai começando a pegar no tranco, mas vamos lá. Abençoou, presente, passado ou futuro? O sangue de Jesus tem poder, aleluia. Então, a palavra vai dizer que ele já nos... Por que então a gente corre atrás de bênção? Não, eu vou lá no culto para ser abençoado. Tá, vai mexer com o seu evangeliquez, eu sei. O evangélico tem uma língua só dele. Não, eu vou no culto porque eu vou ser abençoado. Não, você já é abençoado. Agora, olha o interessante. O qual nos abençoou com algumas. Irmão, olha que fantástico. Que já nos abençoou com as sortes de bênçãos, ou as bênçãos espirituais, na terra. Na terra, aonde? Qual é a nossa dificuldade agora? Eu vou ter que subir para pegar. Ou vou ter que, de alguma maneira, fazer descer. Ou seja, toda dificuldade que nós enfrentamos na terra é fruto de uma incapacidade de trazer as bênçãos dos lugares celestiais para os lugares terrenos. Porque toda verdade é paralela. Se existe um correlativo no mundo espiritual, ele foi criado para existir um correlativo no mundo natural. Ou seja, o nosso trabalho hoje é entender como essas bênçãos espirituais eu começo a absorvê-las aqui. Vai ficar chateado não? Não? Se ficar, já era também. Está passando dificuldade financeira? É falta de dificuldade, é dificuldade de entender como trazer para a terra. Tem dificuldade, tem coisa que não está rompendo? É dificuldade. Você pode inventar o que você quiser. Pastor, estou num processo. Pastor, não. O seu processo nada mais é do que uma dificuldade que você tem de entender como trazer as bênçãos dos lugares celestiais para os lugares terrenos. E dá raiva quando você lê esse versículo espiritualmente, porque não quer dizer que ele me abençoa, quer dizer que ele já me... E aí, irmão, dá uma raiva. Porque não quer dizer que eu estou passando um problema hoje. Não era para ter passado ontem. E o texto vai dizer assim: como nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, não diz diz antes do mundo ser criado, você foi eleito dentro de Deus. Você não percebeu isso? Entenda,
você já conhecia Deus, não é antes de nascer, não. É antes do mundo ser criado. Antes de alguma coisa existir, você já conhecia Deus. E daqui eu começo a pregar. Parte do caráter eterno de Deus é dar-se a conhecer. Só que hoje nós precisaremos definir o que é erro e o que é inimigo. Porque se algo acontece na minha vida e na sua, e é por causa de um erro, nós precisamos pedir perdão, amém? Mas se algo acontece na minha vida e na sua, que é fruto de um inimigo, você não pode pedir perdão, porque ele vai querer se meter na sua administração. O problema é que por vezes pessoas, infelizmente, amigos, inimigos, famílias, eles tendem a querer se meter na sua administração. E todos somos livres. A sua administração cabe a você. As nossas decisões cabem a você. Como igreja, e aí eu falo como igreja, as nossas decisões são únicas e exclusivas. Por quê? Porque são frutos de uma administração. Agora a gente precisa começar a entender como é que isso vai funcionar. Porque o Evangelho veio reverter o produto do pecado na vida do homem. O homem, quando pecou, ele começou a viver um monte de coisa, ele começou a morrer. Atraiu as doenças, começou a comer do suor, do seu suor. Espinhos e abrolhos cresceram na terra. É por isso que Jesus leva os espinhos na cabeça, declarando o fim dos espinhos naquele que crê em Cristo. A gente poderia... Muitas coisas começam a acontecer na vida do homem por causa do pecado. O Evangelho vem reverter o produto do pecado na vida do homem. O homem foi criado para adorar a Deus, para viver para Deus de forma exclusiva. Pastor, eu tenho a minha família. Pastor, eu tenho o meu trabalho. Pastor, eu tenho os meus sonhos. Você foi criado para Deus, para viver de forma exclusiva para Deus. E que a sua família esteja dentro da exclusividade de Deus. Que o seu trabalho esteja dentro da exclusividade de Deus. A gente vê isso na igreja o tempo todo. Pastor, vamos orar para eu arrumar um emprego. Irmão, esse caso todo mundo já passou aqui, eu conheço alguém que passou. E você ora, e a pessoa está no perrengue da vida, a pessoa não anda, irmão, dívida atrás de dívida. Deus abre a porta. Não consegue voltar para agradecer. Não, eu estou cansado, né? O trabalho está me sugando. Mas calma aí, foi Deus que te deu? Aí essas pessoas vivem um ciclo de altos e baixos. Porque conseguem estar na igreja só quando está tudo ruim. Porque quando está bom, irmão, é difícil. Tem casal que só vem na igreja quando tem tempestade, irmão. Cai raio na casa. Gostou da onomatopeia, né? E vem, aparece, chora de mão dada. Mas tá voando. Vamos pro parque. Vamos pro cinema. Vamos comer. Mas no dia do dia mal, irmão, o dia mal tá aqui chorando. Porque as pessoas são assim. Só que nós fomos criados para viver de forma exclusiva de Deus. Só que o pecado tirou isso do homem. O pecado tira do homem a oportunidade de viver exclusivamente para Deus. Mas pastor, como é que eu consigo viver exclusivamente para Deus com uma mulher, casado? Você está de brincadeira, irmão? O homem vivia exclusivamente para Deus. No jardim, bonito. Bonito. É possível sim.
Pastor, como eu trabalho e vivo? O Adão trabalhava. Ele vivia exclusivamente para Deus. Porque o trabalho do Adão estava de acordo com a exclusividade de Deus. A gente precisa começar a entender isso. O pecado aborta do homem a possibilidade de viver exclusivamente para Deus. Todo homem nasce com um destino. Pergunte: expressar uma medida de Deus nessa terra. Deus te criou com o destino de você expressar uma medida de Deus na terra. Você foi pensado para o propósito eterno de Deus. Não é que você tenha um propósito, você está inserido no propósito eterno de Deus. Mas pastor, eu tenho um chamado. Eu espero que você tenha. Alguns têm. Pastores, mestres, presbíteros, apóstolos, tira o presbítero, diáconos. As pessoas têm. Santos. Santos. Os santos. A gente não precisa inventar nada. Qual o meu propósito na terra? Estar alinhado ao propósito eterno de Deus na terra. Mas pastor, nós vamos... E o meu propósito? O seu propósito é estar alinhado ao propósito eterno de Deus na terra. E o meu propósito? Estar alinhado ao propósito eterno de Deus na terra. E o meu? Morra numa cruz primeiro, para descobrir se você tem algum. A vontade de Deus é um presente contínuo, sem improviso. Deus não é pego de surpresa com nada. O Bruno pecou. A Tainá ficou doida. Nasceu, né? A pastora falou isso ontem. Não, porque as pessoas às vezes falam, meu marido é maluco. Eu falei, pô, pior que Augusto tem razão, gente. Ela tentou me ajudar, mas não conseguiu. A gente precisa começar a entender isso. Deus não é pego de surpresa. Não acredito que o fulano pecou. Para com isso, gente. Para. Você está crendo num Deus ou uma historinha que te contaram? Eu não acredito que o Júnior está falando isso. Para, por favor. Veja Deus como Deus e não como seu amiguinho do lado. Deus não tem improviso. Tudo que acontece Ele já sabe. E tudo que vai acontecer já está escrito. É por isso que a sua Bíblia tem um livro chamado Apocalipse. Está determinado, fundamentado. E ele ainda fala assim, para causar um suspense: ninguém sabe o dia nem a hora. Ou seja, dá seu jeito, irmão. Vai vivendo sua vida. Vai cumprindo tudo que está escrito. Porque, o dia e a hora. Imagine se ele tivesse voltado ontem, quando você tivesse falado mal do seu irmão. Só reflete. Deus cria o homem para ser exato. Esse é o desenho. Viver exatamente como Deus quer que você viva. Pecado. A gente precisa aumentar a lista do que a gente considera pecado, né? Eu já falei isso uma vez aqui. Mas o que a gente acha que é pecado? É fácil. Se eu falar assim, o Júnior pecou. Ele é solteiro. Namorado é solteiro, tá? Só para você ficar entendendo. Ele é solteiro. Vou imaginar o quê? Você quer a igreja evangélica? É fácil. O Júnior está transando com a namorada dele. Ou o Júnior está se drogando. Você vai imaginar mais duas coisinhas só. O Bruno já é casado. Se eu falar assim, o Bruno pecou, o que você vai imaginar? Está em adultério. E sem pinto. Essa altura do campeonato já... né? Eu te conheço. Já faz uma vez só, irmão. Mas presta atenção. Então nós precisamos aumentar um pouquinho o que a gente considera pecado. Pastor, aumentar como? Escreva. Pecado, entre outras coisas, é ser inexato e impreciso.
Hoje, o texto diz assim: como também nos elegeu nele. Você estava eleito dentro de Deus. Não te elegeu fora dele. Te elegeu? Então hoje nós vamos começar a ver o homem como um ser placentário. A placenta como parte de um âmbito em que você se alimenta, se protege, te alimenta e vive. O homem como um ser placentário. Tem alguma mulher grávida aqui? Amanda está grávida. Tadinho da criança parecer com um pai. Mas, como um ser placentário, a criança dentro da placenta está protegida, nutrida, absorvida por aquela placenta. O homem é placentário antes de nascer, após nascer e na eternidade. Porque o homem foi desenhado, eleito, escolhido para viver num ambiente que lhe proteja, lhe alimente e lhe provenha vida. O homem foi desenhado para viver nesse tipo de ambiente. É por isso que quando você quer entrar no reino, você tem que nascer. Porque agora você vai caminhar para uma placenta chamada placenta do reino. A placenta que você escolhe viver hoje vai dar luz ao homem bom ou mau de amanhã. Para onde sua vida vai, tem tudo a ver com a placenta que você decide viver. Sua vida não é definida pelos seus gostos. Até porque senão o irmão que é vascaíno aqui ia sofrer a vida toda. Tadinho. Samuel viu mais o Flamengo ser campeão do que ele. Fala que é verdade. É verdade. É triste. Só esse ano. Tô brincando. Por quê? Porque é um gosto. Pegando a brincadeira. É um gosto. Mas esse gosto não define para onde ele vai. Você gosta de Giló? Diga amém. Tá, de novo. Você gosta de Giló? Diga amém. Gente, vou nem perguntar de novo sobre comida que me deu até um embrulho. Giló é horroroso. Tá, come você, não precisa trazer para mim. Não quero Giló, não traga Giló para mim. Não, eu gosto de pudim, mas não estou podendo comer não. Nem traga também, que é tentação. Cala a boca. A placenta que você vive hoje é esse homem de amanhã, irmão. A sua vida não é definida por gostos, mas pela placenta que você decide habitar e se alimentar. O jardim era uma grande placenta. O homem se alimentava, vivia e se protegia dentro do jardim. E por que é que o homem foi retirado do jardim? Entre outras coisas, porque ele resolveu fazer parte de uma outra placenta. Uma placenta que não correspondia à placenta que ele estava. Pegou? Eu posso até pegar um sêmen de um homem e colocar na barriga da Adriana. E a Adriana vai gerar uma nova criança. Amém? Isso é possível.
estou falando de relação sexual não, pelo amor de Deus, gente. Eu posso pegar um sêmen, a Adriana quer engravidar e ter trigêmeos. Ficar de frente é um problema, irmã. É sempre ruim. Mas ela gosta, ela gosta. Eu posso pegar. Fala, Bruno, vai trabalhar hoje não. Vamos numa empresa, vamos fazer uma inseminação artificial. Parcial é ótimo, né? Artificial. Ela vai ser inseminada e amém. Ela vai ficar grávida de trigêmeos. Mas eu não consigo pegar o sêmen de um animal e injetar na Adriana, porque eles correspondem a placentas. Pegou o problema? Qual é o problema? É porque às vezes você está numa placenta que você quer comer de outra placenta. Deus começa a arrancar. Arrancou o Adão. Falou, Adão, não, você não é mais daqui. Não tem como eu te proteger desse jeito. Você agora vai para uma outra placenta. A placenta do mundo. Olha que fantástico. E é tão interessante que o homem dentro da placenta do jardim, Deus faz uma pergunta para ele, Gênesis 3. Eu acho que tem tempo que eu não prego sobre Gênesis. Para os mais novos, nem conhecem esse texto na vida do pastor. Gênesis 3. Você abriu, diga amém. Ainda no jardim, Deus faz uma pergunta maravilhosa para o Adão. Gênesis 3, você abriu, diga amém. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: aonde está? Olha para mim. Adão, cadê você? Pegou? Olha para mim. Deus olhou para ele. Adão, não estou gordo para isso não. Cadê você, Adão? Eu não estou te enxergando. É em mim. Adão, cadê você? Ao pecar, o Adão abortou o propósito eterno de Deus para o homem. O pecado do Adão é um aborto na placenta de Deus. O pecado do Adão é um aborto. Mas eu queria que a gente pensasse sobre outras coisas hoje, aproveitando que é ceia. Porque a grande questão é o que houve antes do pecado. O que ocorre antes do Adão ser retirado do jardim. Eu já preguei aqui que o primeiro problema antes do pecado não é o pecado, foi o engano. A palavra vai dizer que o Adão foi enganado. Adão macho, Adão fêmea, eu já preguei sobre isso aqui, não vou repetir. Só que a gente tem que entender que ao pecar, o Adão é apenas um produto de um ouvido impreciso e inexato. Já prova isso na Bíblia. O pecado do Adão, macho, fêmea, é apenas um produto, fruto de um ouvido impreciso e inexato. Esse ouvido impreciso e inexato tem como subproduto o engano. Ô pastor, como assim? Porque você tem que entender que tudo que não é exato é pecado. Tudo. Toda consequência que vivemos é uma inexatidão ou exatidão ao ouvir.
nossa vida profissional. Irmão, mulher tem muito disso, né? Eu tenho alguns maridos aqui. Eu não, né? Tem alguns maridos aqui. Tem que sair rápido, irmão. Hoje internet, fake news tá direto. Tá uma moda esse negócio. Época de eleição, irmão, tá uma moda isso. Tem alguns maridos aqui. O que acontece com a sua devida esposa? Ela vai te pedir para fazer alguma coisa. Ó, vê se não é assim. Vê se não é. Nem terminei de falar. Quando ela começa a pedir, você já começa a responder e a sair. Aí ela fala assim: eu não acabei ainda. Tem calma? E ele já está saindo. E ela tá lá. Ela falou uma coisa, mas ela queria falar 10. Na primeira, ele falou: não, tá tranquilo. Não, mas eu tenho mais coisa. Não é possível, gente. Que tanta coisa é essa de ontem para hoje? Porque os homens funcionam um pouco diferente das mulheres. Já tentou fazer lista de mercado, você anotar a lista de mercado da sua esposa? E é você que vai no mercado? Quem já fez isso? Ela fala assim: não, compra leite, Nescau. Aí você fala: não, tá bom, não, acabei ainda não. Não, mas não acabei ainda não. Ela tem sempre alguma coisa a mais. Por quê? Ouvidos acelerados. Querem terminar logo o assunto. Ouvidos imprecisos. Ouvidos inexatos. Nós temos discípulos, isso acontece o tempo todo. Eu, quando não servi, que eu tive que ir umas 7 vezes no exército para escolher não servir. Queriam que eu servisse de qualquer jeito. Eu não ia dar esse trabalho para o exército brasileiro. Eles têm tanta coisa para fazer. Então, só que eu entrei na faculdade com 17 anos. E eles queriam que eu servisse de qualquer jeito. Eu falei: não tem jeito. Eu sou avesso à doutrina. Já era. Ele: não quer vir não? Então tá. Eu ia lá para não sei onde, um cantão em que a minha mente apagou, irmão. Tamanha disso. E eu ia para lá e eu escutava alguém de cima lá falar com os soldados que passavam, né? Aí falava assim: não basta ouvir. Não basta ouvir, não basta fazer. Tem que escutar a informação toda. E eu fiquei com aquilo na cabeça, irmão. Porque tem gente que é assim: ele recebe uma informação e sai fazendo. Só que aquela informação está pela metade. E aí ele cumpriu a metade, mas a metade está bom? Não, porque a metade não é exato. Toca a metade de uma música. Não serve. Fala metade de um acorde. Não serve. Dorme metade de um sono. Não serve. Vai de ônibus na metade do caminho do serviço. Por que não serve para isso tudo, mas para a sua vida com Deus serve? Você lê metade do tempo, você ora metade do tempo e cumpre metade das exigências. Faz cocô pela metade. Me perdoa a expressão. Faz xixi pela metade. Já tentou? Toma banho pela metade. Tem gente que consegue, eu sei. Perdão, o banho eu vou tirar. Hoje em casa começa a comer pela metade. Tem gente que precisa comer pela metade. Eu tô aqui nessa. Eu já estou comendo pela metade. Isso é o cão que veio hoje no culto. Veio me afrontar. Você vende alguma coisa? Diga amém. Você trabalha vendendo alguma coisa? Diga amém. A hora que você for vender, pede metade do dinheiro. Mas aí eu quero dar metade de uma célula, fazer metade de evangelismo, vir no culto, mas não estar no culto, escutar a palavra com a cabeça em outra coisa,
receber a palavra pensando ao contrário. Eu quero fazer tudo pela metade, mas na minha vida eu quero tudo por completo. É o primeiro bom dia do dia. Porque além de ter um ouvido acelerado e burro, ou lento e retardado, eu tenho um ouvido impreciso. Eu começo a escutar, tá bom, vamos que vamos. A gente faz mal porque ouve mal. Irmão, o que tem de coisa, vocês vão começar a pregar o evangelho e vão ver isso. O que tem de, quem dá gabinete sabe disso. O que tem de informação de metade no nosso meio é assustador. Assustador. Metade de pregação, não, porque o pastor falou isso. Pô, mas isso tinha um contexto, né? Isso tinha um porquê que ele falou isso. Não, o meu líder falou para eu não falar com fulano. Pastor, mas isso pode ou não pode? Alguém conhece a história? Aquilo te faz bem? Ele falou assim mesmo? Ah, o meu líder falou que eu não posso ir em tal lugar. Isso é certo? Não. Mas tem um porquê. A gente precisa entender que ouvidos imprecisos soltam meias informações. Quando não, soltam informações imprecisas por causa da sua própria vaidade e do seu próprio bem-querer. Tudo que não é exato é pecado. Antes da angústia entrar, pode ter certeza, tem um ouvido impreciso a ouvir. Antes do problema entrar, tem um ouvido impreciso. Um ouvido obeso, lento, que ouve o que quer, entende o que quer, que acha que tudo que ele ouve não vai matar ele. Porque entenda, ó, eu passei por isso agora, irmão. Passei por isso agora. Um monte de vocês se preocuparam, graças a Deus, fico feliz com isso. Vamos mudar a alimentação, pastor, vamos beber mais água. Vamos fazendo isso. Por quê? Porque dos meus 18 anos aos meus mês passado, irmão, McDonald's direto. Quase sócio do McDonald's. Sal na comida? Era sal na comida e não comida com sal. Eu botava a comida no saleiro. E todo mundo falava assim, ó, vai dar ruim. Até um dia que uma pedra resolveu descer. Ninguém chamou ela no assunto. Tava eu pregando o evangelho. Ia falar bonitão, mas é mentira. Tava eu pregando. Resolveu descer. Um dia eu em casa, tranquilão. Meu irmão, pensa na dor. Fruto de um ouvido impreciso. Todo mundo avisou. Tá, até eu avisei. Entenda, o seu ouvido é igual comida. A fé vem pelo... Toma cuidado com o que ouve, porque é isso que te alimenta. Toma cuidado com o que você escuta. Irmão, se a minha palavra não te faz bem, procura uma palavra que te faça bem, que Deus tenha para a sua vida. Se um amigo não te dá notícia que é de Deus, afasta dele. Porque é isso que você está comendo. Afasta. Porque é isso que está te alimentando. E já fica tranquilo. Tem diabetes, tem colesterol. Tá, você entenda isso espiritualmente. Vai te fazer mal. Vai doer. Porque não precisava. Mas começa a escutar o que não devia. Pastor, sua palavra não é de Deus. Não escute a minha palavra. Se você acha isso, nem venha, irmão. Tem porquê. Vai te fazer mal. Se é isso que você acha, vai te fazer mal. Mas se é o amigo que te faz mal, afasta do amigo. Por quê? Porque você vai se alimentar do que não deve. A fé vem pelo ouvir, a decepção vem pelo ouvir, a
angústia vem pelo ouvir, o problema vem pelo ouvir, tudo que te alimenta vem pelo ouvir. O erro é apenas uma consequência de um ouvido impreciso, ocioso, que ouve como quer com seus próprios interesses. Irmão, pensa num negócio legal. Você pode juntar 10 pessoas, 5 grupos diferentes. E tem um grupo que vai querer escutar um assunto e um grupo que vai querer escutar outro. É batata. Para aquele grupo você só falou aquilo, mas para aquele outro grupo você só falou aquilo. Quando tem marido e mulher que vem pro culto, eu falo alguma coisa de casal, irmão, já começa os catucos. Pastor de Deus, hein, irmão? Pô, eu falava para você, não era para ele não, porque é sempre palavra para o outro, nunca é para mim, né? Eu nunca vi ninguém catucar e falava, ó, falou comigo. É sempre assim, ó, tá ouvindo? Falei que você tinha que vir hoje. Quando não, cara de pau faz diferente. Você deveria estar aqui. No meio do culto. Quando não me filma falando. Já peguei isso várias vezes. E depois comenta, pastor, mandei aquela mensagem para uma amiga minha. Não era para você não, era para ela. Entenda. Ouvir. Mas sabe qual é o problema? O seu ouvido vai ser doutrinado pela placenta que você quer ser colocado. Você já teve 2 amigos? Só 2. E aí, tem uma história ruim. Que um fala e o outro acha que aquela história é boa. Já percebeu isso? Assim, gente, não é possível que essa pessoa seja esse monstro. Caraca, mas de acordo com o que eu estou escutando, meu irmão, isso é o diabo. Mas calma aí. Como? Simples. São 2 ouvidos de placentas completamente diferentes. A sua diretriz é uma só: entender qual placenta que é a de Deus. E esse é um desafio, porque escolher a placenta por vezes entra escolher amizades. Tem placenta que você está hoje que Deus vai te tirar, querido, não tem jeito. Porque é necessário. Porque você sabe o que é o certo. Você sabe o que Deus quer colocar na sua vida. Abraão teve que sair da placenta da sua parentela. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Moisés teve que tirar o povo da placenta de escravo do Egito. Mas olha que legal, aquele povo no deserto estava tão doutrinado àquela placenta que morreu no deserto. Porque eles preferiam estar como escravo, comendo aquela comida, do que estar no deserto sozinho sem saber o que fazer. Pegou? A placenta é esse ambiente que vai te prover alimento, que por vezes te protege sem você entender como. E é interessante que em Gênesis 3, verso 1, começa um grande diálogo, que ele fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? O homem tinha uma ordem clara. Qual era a ordem de Deus? Frutifica, multiplica, enche a terra e domina. Sim ou não? Sim ou não? Olha para mim. O homem tinha uma ordem clara de Deus. Gênesis 1, verso 28. Frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Por que é que a serpente falou com a mulher? Porque a mulher não estava cumprindo exatamente naquele momento que Deus mandou ela fazer. Toda vez que você não estiver cumprindo aquilo que Deus mandou você fazer, você vai dar ouvido à serpente. Deus não mandou conversar com o animal.
Ou existe algum outro animal que eles conversaram? Eu não vejo papo nenhum. Você pode supor, afirmar de maneira alguma. Toda vez que você tiver ocioso, que chama, não é? Desocupado. Eu queria uma palavra mais bonita, não consegui. Não cumprindo aquilo que Deus mandou você fazer, fica tranquilo. Vai chegar uma serpente até você. Porque a serpente é fruto de alguém que não está cumprindo aquilo que Deus mandou fazer. Você já reparou que alguém ocupado não consegue dar ouvido à serpente? Se você está acostumado a escutar fofoqueiro, você ocupado não consegue estar fofoqueiro. Chega um momento da vida do ser humano que você enche disso. Você fala assim, irmão, fala mais nada não, pelo amor de Deus, chega. Você está com problema com fulano? Fala com fulano lá, não quero mais escutar não. Chega, o assunto vai ser errado. Eu amo fulano, eu amo você, mas quer falar com ele, fala com ele, fala com ela, fala com a criança, fala com o adulto, fala com o idoso. Porque chega um momento que você não aguenta mais. Por quê? Porque você está ocupado. O discípulo chega na igreja, você começa, oi, que não sei o quê. Chega um momento que você fala assim, cara, ele está de brincadeira. Ô amigo, você tem uma coisa para falar de verdade? Porque eu estou muito... Às vezes você até mente para não falar. Pode mentir não, tá? Mas você falou, irmão, estou muito ocupado, quero falar com você não. Porque alguém ocupado não dá ouvido à serpente. Ou até para dar tem que se esforçar muito, irmão. O cara sai de casa, sai para trabalhar, volta, estuda e vai evangelizar. Chega em casa, cuida do marido, faz comida. Chega no final do dia, você não aguenta palhaço enchendo seu ouvido. Ah, irmão, quer falar? Não fala não, para, pelo amor de Deus. Que assunto chato. Não é verdade? Porque você está cansado. Fofoca você até aguenta estar no início do dia. Meia-noite, chegando no trabalho, você não aguenta. Pegou? Eu estou mentindo? Você quer encontrar alguém que está falando muito de alguém? Está sem nada para fazer. Vai procurar um emprego. Vai mudar de emprego para trabalhar mais. Vai fazer uma faculdade. Faculdade faz bem. A Adriana está na faculdade. Ela posta um negócio lá, eu fico rindo. Ela postou assim, ai, não sabia. É enfermagem? Que enfermagem tinha matemática. O desespero. Aí eu ri, né? Falei, a vida tem matemática. Você vive por causa de matemática. Mas aguenta 1h da manhã escutar alguma coisa? Não aguento. Talvez 7h30 aguenta. Estou falando que você aguenta não. É que está dormindo, né? Talvez. Então. Bem, talvez 7h30. Você está com um pouquinho mais de paciência. Não chegou no trabalho. No ônibus você vai tentando ouvir o que a pessoa está falando do lado. Porque quando você está cansado, porque você está ocupado, você não aguenta. A mulher só deu ouvido à serpente porque naquele momento estava... Sabe aquela hora que você tira para descansar? É essa hora. Ah, vamos jogar papo fora. Vamos o quê? Irmão, não tem papo fora não, velho. As pessoas falam, mas pastor, você só fala de igreja. Você quer falar de quê? De boate? Mas pastor, eu te ligo, eu estou na igreja, eu te ligo, você está no... Irmão, minha vida é essa. Eu não tenho outra vida para contar. Eu tive e não gosto de testemunho. Porque ele é triste. Não gosto de testemunho, irmão. Testemunho é horroroso. Fica contando sua tristeza, os pecados que você cometeu. Às vezes acontece você contar, mas é um testemunho. Testemunho é ótimo, né? É porque Deus mandou da gente ser testemunha e não dar testemunha. São coisas completamente diferentes. Atos fala, e ser-me-eis minhas testemunhas. Atos 1 vai dizer isso. Então entenda. A gente precisa começar a entender isso.
que não deve nos sobrar tempo para conversar com a serpente. Você está com tempo sobrando? Vou te dar um conselho. Ora, lê, vai orar a Deus e falar: Senhor, será que eu posso estar certo? Será que eu posso estar errado? Será que o Wallace quer destruir a minha vida? A Ashley vai orar de madrugada e falar: Senhor, ele hoje acordou com o espírito. Essa semana ele estava cozinhando, né? É por isso que ela passou mal. Por isso que ela está dor de dente. Foi alguma coisa que você comeu que garrou no dente, que você fez que garrou no dente. Mas presta atenção. Que tem dia que a Ashley vai dormir com raiva. Algum dia eu corro e falo assim: meu irmão, ele hoje me tirou do sério. Tá com tempo para pensar que ele tirou do sério? Vai orar sobre ele. Não, deixa que dele Deus cuida. Vai orar sobre você. Nunca é sobre alguém, é sempre sobre você, querido. Ah, o fulano quer me destruir. Irmão, tem mulher que quer destruir o homem, irmão. Ela acorda o dia e fala: eu vou acabar com a sua vida. Sai da minha frente. Vai trabalhar que é melhor do que ficar aqui contigo. Aí você sai, ela liga: onde é que você está? Nessa hora, irmão, vai orar por você. Eu te entrego na mão de Deus. Não te entrega, não, se entrega na mão de Deus. Você viu quando você está com a raiva das pessoas e fala: não, já coloquei o fulano na mão de Deus. Irmão, não é sobre colocar o fulano na mão de Deus, é sobre você colocar você na mão de Deus. Não é sobre o fulano. Você está triste? Se ocupa. Vai passar a tristeza. Porque gente ocupado nem triste consegue ficar. Se está pensando em tristeza, irmão, vou falar uma coisa para você: está desocupado. Está desocupado. Ah, mas eu não tenho tempo. Irmão, o tanto que você fala no WhatsApp demonstra que você tem tempo pra caramba. Aquele tique que você tem de não ter history nenhum no Instagram, você já viu todos? Não pode ver um que você já clica. Deixa passando. Não, deixa passando. Isso é tempo. Tempo que o diabo está roubando da sua vida. Não estou caracterizando o Instagram, o WhatsApp como diabo, não. Mas entenda, mas esse tempo você não pode perder. Tempo que você segue essas abençoadas que estão gerando conteúdo na internet, para nada. Você vai fazer aquela maquiagem que ela ensina? Não. Não. Você vai comprar aquele produto que o cara comprou de 10 mil reais? Não. Você está comprando aquele negócio que ele comprou só para testar e gerar conteúdo? Não. Vai caçar alguma coisa para fazer, irmão. Vai orar, vai ler, vai mudar a sua vida nos próximos 10 anos. Vai escolher a placenta que você quer estar. Mas qual foi o ataque da serpente à mulher? Olha o texto. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morram. A primeira coisa que você tem que entender é que a mulher foi colocada sob pressão. Olha para mim, Adriano. Qual é o terceiro livro da Bíblia? Viu? Ela sabe. Mas foi colocada sob pressão. Toda vez que você é colocado sob pressão, o seu ouvido impreciso vai determinar a sua fala. Aí ela fala: da árvore que está no meio do jardim, não podemos comer nem tocar. A pergunta que você tem que se fazer hoje é: Deus falou isso? Ficou nervosa, não ficou? Se sentiu o quê? Eu não leio Bíblia. A Adriana lê Bíblia, fica tranquilo, irmão. Mas sob pressão, o seu ouvido impreciso não permite que você fale. Ou você vai falar o que você ouviu mal. Então ela dá uma resposta para a serpente. Primeiro que não deveria estar respondendo a serpente.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, disse Deus, é arriscado demais, não comereis dele, nem tocareis, para que vocês não morram. Olha o que Deus disse, Gênesis 2, 15. E tomou o Senhor Deus o homem, pôs no jardim, no Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. A primeira direção de Deus é: coma de tudo livremente. Tem que comer de tudo. 17. A segunda direção é: mas da árvore do conhecimento do mal e do bem não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... Onde é que Deus falou que não podia tocar? Ah, mas pastor, só um negocinho. Irmão, só um negocinho, tem gente que está morta hoje. Tem gente que saiu da igreja porque pensou só um negocinho. Tem gente que se arrependeu só por causa de um negocinho. Tem gente que estragou a sua vida por causa de um negocinho. Ela vira para a serpente e fala: não. Ele falou que não. Ela primeiro não afirma que podia comer de tudo, o que já é um erro. E depois ela afirma que não podia comer nem tocar. A mulher, agora diante da pressão, determina e nos ensina que ela ouviu mal e vai falar mal. Você já foi mal entendido? Que você falou uma coisa, a pessoa entendeu outra? Ou pior, aumentou o que você falou? Por quê? Já que não pode comer, não vou nem tocar. Eu pensei que era isso aqui. Não vou nem tocar. Toda tentação vai medir o seu grau de exatidão naquilo que você ouviu. A imprecisão vai ser um detonador de paixões que vai operar na sua vida e na sua vaidade. Deus só se dá a conhecer com medidas de governo, produzidas por ordens exatas. Toma cuidado com as mesas que você senta, porque elas podem inflar o seu ouvido impreciso e fazer você falar: nossa, eu sou tão bom, e ali eu sou tão ruim. Toma cuidado. Toma cuidado com o que você come ao ouvir. Uma das perguntas que mais me fizeram ao longo desses 15 anos, mais de 15 anos que eu estou ministrando no altar, é: pastor, posso ouvir música secular? Você quer saber? Diga amém. Pouca gente quer saber, graças a Deus pouca gente escuta, espero eu. Na verdade a pergunta está errada. A pergunta certa é: qual a motivação que eu tenho para escutar música secular? Porque o meu ouvido é um gerador de fé. Que motivação eu teria para ouvir música secular? Não é o que a música secular vai fazer em você, mas o que em Cristo você teria proveito dela. Antes do pecado e do engano, o que ocorreu na vida da mulher foi um ouvido impreciso e inexato. E a igreja é essa mulher, com um ouvido impreciso e inexato. Tem muita gente correndo, fazendo o que não entendeu o que deveria fazer, mas correu para fazer. Quando correu para fazer sem entender o que estava fazendo, errou. Porque acaba fazendo o que ele disse e o que ele não disse. E acaba sendo usados pelas trevas para fazer o que Deus não mandou fazer. Fazendo para ele. Olha que louco. Eu faço para ele, fazendo o que ele não mandou fazer, sendo usado pelas trevas. Olha que doideira isso.
Porque Deus não pode operar naquilo que Ele não mandou fazer. Fazer o que Deus não mandou fazer é imprecisão e imaturidade promovendo vaidade. Mas eu sou bom, eu fiz isso. Estou falando de você não, irmão, já fiz muito isso. Você quer saber o seu futuro? Diga amém. Você quer saber o seu futuro? Diga amém. Me fale o que você tem ouvido. Me diga o que você está escutando. O seu futuro é determinado pela placenta que você ouve. Você pode estar nessa placenta, mas está ouvindo outra. Seu futuro é determinado pela placenta que você escolhe ouvir. Ela que vai te nutrir. Nós temos um problema com os filhos de pastores hoje. Quem conhece filho de pastor aí? De uma idade de 20 anos para cima. Quem conhece? Quantos já viram esses meninos desviados? Por quê? Porque essa era a placenta da casa dele. Se você vem para a igreja chateado e triste, essa é a placenta que você está provocando seu filho, dizendo para ele que você está mais feliz saindo do que vindo para a igreja. Se você falar mal da igreja dentro de casa, essa é a placenta que você está provocando seu filho. Pode se preparar, que existe uma conta a ser paga. Essa conta não é minha, é sua. Se o seu filho te ver mais alegre, indo para o shopping, comprando coisas, viajando, do que entrando numa igreja, essa é a placenta que você está gerando sua geração. Infelizmente, a conta hoje é paga pelos filhos de pastores. Nós aqui na igreja temos um monte de filho de pastores que estava desviado. E a pergunta era sempre as mesmas. Meus pais não são a mesma pessoa na igreja e em casa. Os meus pais falam mal da igreja. Eu vi os meus pais discutindo coisas que não deviam dentro de casa. Essa criança nunca estará, ou provavelmente não estará na mesma igreja dos pais amanhã. Porque ela não acredita no evangelho que seus pais vivem. Hoje ela vive, amanhã não vive não. Por isso que a gente tem um monte de filho de de pastor aqui na igreja, um monte. Quem cuida de gente sabe disso. Um monte de filho de pastor aqui, um monte. E as questões são sempre as mesmas. Problemas dentro de casa, problemas em casa. Vê os pais no altar uma coisa e embaixo do altar outra. Vê os pais de um jeito na igreja e de um jeito fora. Não adianta sentar aqui, irmão, chegar em casa, meter o malho, não adianta. Você pode fazer isso com a sua esposa, não deveria. Mas seu filho ouvir, irmão, é uma placenta gerando ele. Nós estamos comendo isso hoje no evangelho brasileiro, hoje. O que tem de filho de pastor desviado não é brincadeira não. Mas eles não foram desviados pelo mundo não, acredite nisso. Eles foram desviados dentro de casa. Dentro da própria casa. Vendo o que os pais falam, do que os pais fazem, como vivem, dentro de casa. Não dá para oscilar com uma criança dentro de casa. Não dá. Mas pastor, todo mundo faz isso. Você não tem esse direito com a próxima geração. Não tem. Não tem. Nós hoje comemos esses frutos. Hoje nós estamos comendo isso na igreja brasileira. Um monte de filho de pastor desviado. Se bobear, tem mais filho de pastor desviado que dentro da igreja. Não posso afirmar isso porque seria uma leviandade. Mas o tanto que eu conheço. E aí fala, o mundo é atrativo. Não! É você que não fez uma igreja atrativa dentro de casa com o relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. São suas falas que não são atrativas. É o seu jeito, o seu estresse, as suas reclamações que essa criança escutou, que essa menina escutou, que não foram atrativas. Dele falar, eu não quero viver isso. Ela falar, eu não quero viver isso. Mas a culpa vai ser do mundo, é lógico, o diabo tem culpa de tudo. E a serpente é culpada. Mas por que a Eva deu ouvido à serpente? Se estivesse trabalhando, tinha dado ouvido à serpente. Pare de querer inventar como o diabo opera.
o diabo opera no seu ouvido e no meu ouvido impreciso. Na minha e na sua incapacidade de querer ouvir exatamente. Me perdoa? O nosso ouvido só trabalha em torno da nossa vaidade. A gente fala uma coisa, mas o ouvido trabalha em torno da vaidade. Me perdoa uma frase? A igreja brasileira. O problema da igreja brasileira é que nós temos conversas de surdos, levando os membros para mais perto da vontade do diabo do que da vontade de Deus. Ouvido de surdo, de quem está falando que não ouviu. Mas fala. É mais fácil falar que você tem uma vitória. É mais fácil falar que você tem um propósito. Deus te deu um propósito. Eu sinto muito, irmão. Você está encaixado no propósito eterno de Deus. O propósito é dele. Você não tem nada. E se enquadre no propósito dele. Você foi entregue para um chamado. Nem é você que tem um chamado, é o chamado que tem você. Olha que tenso. Eu sou pastor. Não, é o pastor que tem um Bruno. Pegou? Não é o Bruno que tem um pastor, não. É o pastor que tem o Bruno. Nós somos chamados para dentro dele. Se ouço bem, caminho bem. Se ouço mal, preciso parar para ouvir bem e caminhar bem. Louvor pode subir? Abre em Lucas 1. E eu termino aqui. Falei pra Jo, eu falei, amor, eu tô com uma palavra dura. Ela é. Falei, mas lembrei que você pregou semana passada, minha palavra é light. Lembrei que semana passada foi você, o que eu tô voando. Lucas 1. Deus vai gerar João Batista. Olha que fantástico. João Batista em Lucas 1:11 vai estar dentro da placenta da sua mãe. Amém? 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 Olha que fantástico. Aí diz o texto assim, Lucas 1, verso 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo disse a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho e chamará o seu nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. E já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no Espírito, e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor, um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que você ficará e não poderá falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Deus fala assim, olha para mim, Zacarias, eu vou botar um menino na placenta da sua mulher, mas eu vou tirar a sua capacidade de, sabe para quê? Para você não prejudicar a formação desse menino na placenta. Eu vou tirar de você a capacidade de influenciar. Você vai ficar calado até o dia que tiver propósito. Você vai ficar calado até eu mandar. Você não vai poder falar nada. Eu vou tirar de vocês, porque eu não quero que você influencie o meu novo projeto. Eu não quero que você influencie a placenta que eu estou colocando esse novo nascimento. Eu não quero que você influencie.
Você não vai matar aquilo que eu estou fazendo. São dias de pararmos de matar aquilo que Deus está fazendo. Vai ficar chateado comigo, não? As suas falas têm abortado o projeto de Deus na sua vida. As suas murmurações têm abortado tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. As suas reclamações têm abortado tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque na placenta de Deus, as suas falas não corroboram com ela. O principal assassino daquilo que Deus quer fazer é você mesmo. Só que hoje eu preciso botar essas falas para fora. Porque não cabe mais fazermos isso. Não cabe mais. É tempo de parar de falar o que você não devia falar. É tempo de se calar.